Olá, quem fala é João Vitor, consultor de marketing digital. Bom, você faz divulgação e você não sabe quais relatórios olhar dentro do Google Analytics para descobrir o que a sua divulgação está dando ou não certo, né? Como estão os parâmetros, enfim. Bom, nesse vídeo eu vou explicar para você quais são os principais relatórios que você deve olhar dentro do Google Analytics para conseguir ter uma ideia de como a sua divulgação está funcionando, o que você precisa fazer para melhorar, enfim. Então, se você deseja descobrir quais são esses relatórios, continue assistindo esse vídeo. Bom, o primeiro relatório aqui que eu sempre olho, tá? É o relatório de canais, tá ok? Bom, dentro desse relatório eu consigo ver várias coisas, como por exemplo, taxa de rejeição, eu consigo ver quais mídias estão me trazendo visitas, tá ok? Eu consigo ver quanto tempo as pessoas passam na página, ou dessas mídias, por exemplo, vamos supor, eu vejo lá que a pessoa está vindo pela rede social, eu consigo saber quais redes sociais a pessoa está vindo, ou se ela está vindo do e-mail, da busca orgânica, enfim. Esse relatório é importante porque você consegue ter uma visão geral assim, de tudo que está acontecendo no seu site. E eu acho muito legal, porque aí você consegue depois filtrar, fazer filtros para melhorar essa visão. Então, por exemplo, eu quero saber quem acessou o meu site, ficou mais de 2 minutos e que veio pelas redes sociais. Você pode fazer esse tipo de filtro e aí o relatório de canais ele pode te dar uma visão mais geral e aí você depois afunilando essa visão através das dimensões secundárias, tá ok? Bom, o segundo relatório que eu sempre olho é o relatório de campanhas, tá? O relatório de campanhas é basicamente o seguinte, ele vai listar todas as campanhas que você tagueou, tá? Então, só que aí você vai ter que criar uma URL no Google, você vai ter essas campanhas e você vai conseguir ver cada campanha rodando. Então, por exemplo, vocês têm campanhas no Google, campanhas de e-mail marketing, campanhas de Facebook. Se você souber criar uma URL, não é difícil, é só você digitar no Google criador de URL, você tem alguns parâmetros que você preenche, você coloca o nome lá, quando a pessoa acessar por aquela URL, tá? O Google vai registrar, falar, é dessa campanha aqui. E aí você vai ver todos os dados, quantidade de visitas, quanto tempo a pessoa ficou, se ela pediu orçamento, se teve uma venda, a taxa de rejeição, quantas páginas ela acessou no seu site. Você vai ter todas essas visões que o relatório de canais tem, só que especificamente para cada campanha, tá? Um outro relatório que eu acho bem legal, que eu uso bastante, é o de redes sociais, tá? É basicamente para eu ver quantas pessoas vieram da rede social, qual foi o comportamento delas dentro do site, tá? E se elas pediram ou não um orçamento, ou se elas fizeram ou não uma compra. Por que isso é importante? É para você conseguir acompanhar cada rede social que você tem e também ter uma visão geral, tá ok? Porque aí você consegue saber se está dando certo ou não a sua divulgação. Bom, o próximo é o seguinte, é o relatório, tá? De conversões assistidas. O que é isso, tá? Vamos pensar no seguinte, a pessoa veio, você tem uma campanha, por exemplo, no Google, tá ok? No Google AdWords. Aí a pessoa vai e digita lá, vamos supor que você é uma consultoria financeira. Aí a pessoa assim, digita, empresa de consultoria financeira. Aí ela vê seu anúncio no Google. Aí ela vai e clica. Aí ela entrou no seu site, olhou tal, mas por algum motivo alguém chamou, ela esqueceu, fechou a aba. Passou uns 2 dias, nossa, eu entrei naquele site da consultoria financeira XPTO, eu vou digitar o nome no Google aqui. Aí ela vai e digita, tá? Aí ela clica e entra. O que vai acontecer? Aí ela vai e pede um orçamento, tá? Mas o que vai acontecer? Essa pessoa, ela não veio pela busca, ela veio primeiramente pelo Google AdWords, mas ela veio depois de novo, ela clicou de novo, tá? Ela lembrou e ela veio por outra fonte, tá? Então o que vai acontecer? Nesse relatório de conversões assistidas, ele vai mostrar as mídias que estão te trazendo mais resultado. Então, para dar um outro exemplo, vamos supor, você fez o mesmo anúncio no Google para essa mesma palavra-chave. Aí a pessoa esqueceu. Aí, por algum motivo, ela vê a sua propaganda dentro da rede social. Aí ela clica. Você vai ver o seguinte, que no primeiro momento ela viu a sua propaganda no AdWords e só depois ela viu no Facebook, ou pode ser no Facebook, ela clicou e aí sim ela pediu um orçamento. Só que o que vai acontecer? O Google vai falar para você, essa pessoa ela realmente pediu orçamento pelas redes sociais, mas
a primeira interação que ela teve com o seu site, com a sua empresa, foi através do AdWords. Por que isso é importante, tá? Porque eu já vi e já presenciei muitos casos de empresas que tinham, assim, divulgavam em 10 canais, por exemplo, tá? E é o que acontecia. Nem sempre aquele canal que ela estava divulgando era o que estava conversão. De repente a pessoa ela vinha, por exemplo, pela rede de display do Google e a rede de display não convertia. Só que passava tipo um mês, a pessoa vinha por outro canal, mas a primeira interação que ela teve foi na rede de display. Aí o cara ia, aí o empresário, né, o dono da empresa, cortava aquela verba e as conversões morriam. Ele falava, mas eu cortei o canal que não estava me dando resultado, não teve uma conversão nos últimos 60 dias. Mas ele não olhou esse relatório de conversões assistidas, tá? Bom, o quinto é o relatório de metas, tá? Que é o seguinte, é para basicamente você ver as suas conversões, né? Saber o que está convertendo, o que não está, e você vai ter as suas metas ali, né? Seria a pessoa concluir alguma coisa. Então, por exemplo, você tem uma meta 1, que é a pessoa pedir um orçamento. Você tem a meta 2, que é a pessoa baixar um e-book. Aí você tem a meta 3, que é ela assinar a sua newsletter. E assim por diante, tá? E você pode até criar uma meta para cada serviço, tá? Ou para cada página de serviço que você tiver. Por que isso é importante? Para você ver aonde está vindo cada orçamento. Até para você bater se esses orçamentos realmente, depois, né? Se aquilo está sendo fechado ou não. Tá ok? Bom, o sexto é o tempo, relatório de tempo até a conversão. Que é o seguinte, você vai analisar quanto tempo a pessoa demora para pedir, por exemplo, um orçamento. Então, por exemplo, a pessoa entrou no seu site hoje, quanto tempo ela demora para pedir um orçamento, para comprar? Por que esse relatório ele é importante? Vamos pensar no seguinte, você vai fazer uma divulgação e você precisa de resultado para 7 dias, mas aí você percebe que a sua janela, tá, o seu cliente, ele demora 21 dias para pedir um orçamento. Ele vai e volta, 21 dias. Como que você vai fazer aqui? Você não vai conseguir fazer por 7 dias. O que você vai conseguir é falar o seguinte, se eu começar hoje, daqui 21 dias eu vou ter 50 pessoas pedindo orçamento, tá? Porque a minha média é de 21 dias. Pode ser que aconteça em 15 dias, mas pode ser que aconteça em 25 dias. Mas numa média é 21 dias, tá? Só para dar um exemplo. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem essa visão, tá? Você consegue identificar melhor e até onde você vai colocar dinheiro. Porque aí você também pode cruzar a informação para falar o seguinte, qual mídia me traz resultado mais rápido para 7 dias? E aí você investe naquela mídia. Claro que aí você tem que cruzar os relatórios, mas foi importante eu estar te falando isso. Bom, o próximo, tá? É o relatório aqui de visualização de funil, tá? Basicamente é o seguinte, vamos pensar que você tem um funil aqui, aí você tem a etapa A, a etapa B, né? A, B e C. O que vai acontecer aqui? Você vai conseguir identificar, por exemplo, você mandou para a etapa A 100 pessoas, tá ok? Aí dessas 100 pessoas, 50 foram para a etapa B e dessas 50, 10 foram para a etapa C. Você vai saber que se você mandar 100 pessoas, você vai ter 10 pessoas dessa etapa C, que é a etapa onde as pessoas pedem um orçamento. Então se você mandar 200, consequentemente você vai ter 20. Então esse funil ele é importante você visualizar, porque aí você consegue saber o seguinte, qual etapa está me dando mais resultado? Porque de repente a etapa B, você está perdendo 90% do seu público ali naquela etapa. Alguma coisa está errada. Então você tem que mexer ali. Então esse relatório ele é bem importante por isso. Mas você tem que saber configurar também, tá ok? E, bom, só um ponto importante aqui também que eu acabei esquecendo de falar. Na visualização de funil, é interessante que você tenha vários funis ali, tá? Dependendo do produto que você vender, enfim. Você pode ter alguns tipos de funis diferentes, dependendo. Para empresa de serviço é um pouco mais complicado. E-commerce funciona muito bem esse tipo de relatório, tá ok? Bom, o oitavo aqui... Bom, o que acontece, tá? O Google, ele consegue armazenar todos os caminhos que o seu consumidor passou antes de repente fazer uma ação no seu site. Por exemplo, vamos supor que você vende um produto, aí a pessoa passa pelo Google, parte paga, depois ela parte pela parte orgânica, depois ela vai para a rede social, depois ela vai pelo e-mail, depois ela vem pelo blog e aí finalmente ela pede o orçamento. Ela cumpriu 5 etapas aí.
e você vai conseguir ver o tamanho desse caminho. Então, por exemplo, vamos supor que ela acessou 5 vezes 5 caminhos diferentes, ou ela acessou 2 vezes o AdWords, 2 vezes a parte orgânica, 2 vezes a parte de redes sociais, pela rede social. Você tem aí 3 caminhos, tá? São 3 caminhos, mas que ela executou 2 vezes cada caminho. Então, isso também é bem importante, porque aí, se você souber analisar esse fato, você pode fazer o seguinte, eu vou fazer a divulgação aqui, por exemplo, eu vou fazer divulgação no Google AdWords, depois eu vou impactar essa pessoa no Facebook e depois eu vou impactar essa pessoa, sei lá, no Instagram, por exemplo. E aí você fecha o caminho, porque você sabe que ela faz esse caminho quando ela está fazendo a divulgação, tá ok? Bom, o último relatório, esse é exclusivo para e-commerce, é o de comércio eletrônico, tá? Que é basicamente você poder analisar o desempenho de cada produto, tá? Quanto cada produto está vendendo, o desempenho de venda no geral, tá ok? As transações, quantas transações você está tendo, quantas vendas você teve, o tempo até a compra e poder analisar o volume financeiro, tá? E quanto custou cada venda. Então, por exemplo, eu tive que gastar R$50 para ter uma venda de R$200, ou eu tive que gastar 50 para vender 100, e assim por diante. Esse relatório ele é muito importante, tá? Bom, esses daqui são os 9 relatórios que eu normalmente uso quando eu vou fazer uma análise, tá? E são muito importantes. E assim, tenho certeza que se você olhar esses relatórios, você vai ter uma visão muito boa do seu negócio, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar abaixo, que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Um grande abraço e até a próxima.